Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biologia Legal. Hoje estamos aqui com uma aula sobre eletricidade estática e processos de eletrização. Já convido você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e não se esqueça também de deixar seu like e o seu comentário. E compartilhe aí com seus amigos das redes sociais, com seus colegas de sala, de aula, com seus professores. Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho aí sobre eletricidade estática e os processos de eletrização. Para a gente entender como funciona a eletricidade estática e como se dá os processos de eletrização, nós temos que entender um pouco como que é estruturado o átomo. Então nós vamos estudar a estrutura atômica. Então o átomo basicamente ele vai ter duas partes, uma parte interna, uma parte do meio que é chamado de núcleo, onde nós vamos encontrar aí nesse local os prótons com carga positiva e os nêutrons com carga negativa. E nós vamos ter aí, girando em torno desse núcleo, uma região chamada de eletrosfera, onde vão estar aí os elétrons que vão estar se movimentando. Esses elétrons têm carga negativa. Isso é importante vocês saberem quais são as cargas elétricas das principais partículas aqui que constituem um átomo. Lembrando que essas partículas atômicas aqui vão ser constituídas por outras partículas. Porém, aqui nós estamos entrando com uma aula apenas do básico mesmo da estrutura atômica. Então, essa região onde estão os prótons e os nêutrons, prótons com carga positiva, nêutrons com carga negativa, é chamado de núcleo. E essa região onde os elétrons vão estar se movimentando é chamada de eletrosfera. Então esses prótons, esses nêutrons e esses elétrons vão ter cargas. A carga elétrica do próton é positiva. A carga elétrica do nêutron, como o próprio nome diz, ele não tem carga, a carga é zero, é neutra. E os elétrons vão ter carga elétrica negativa. Então é importante você anotar aí essa carga elétrica, né, dos prótons, nêutrons e dos elétrons, e também aquela constituição básica de um átomo, como que ele é formado, o que está no núcleo, o que está na eletrosfera. É muito importante você saber. E olhando para essa figura aqui, nós estamos vendo um átomo no núcleo, então nós temos os prótons que estão aqui de azul, e os nêutrons simbolizados de amarelo, e se movimentando em torno desse núcleo, né, desse átomo, nós vamos ter a eletrosfera, que são os elétrons. O que vai ocasionar a carga elétrica é justamente os elétrons, daí o termo carga elétrica ou corrente elétrica, por exemplo, que é corrente elétrica, é o movimento ordenado dos elétrons. Beleza? Então, nós vamos estudar agora os corpos neutros e os corpos eletrizados. Nós vamos ter aí objetos materiais, né? Todos os materiais vão ser formados por átomos. Os átomos é o constituinte básico da matéria. Então, o que significa, né, que eles são os átomos vão ser formados então por elétrons, por prótons e por nêutrons. Então, toda a matéria vai ser formada por átomo e, consequentemente, vai ser formado por essas partículas, pelaquela parte do núcleo, onde eu vou ter os prótons e os nêutrons, que não são móveis no caso, e os elétrons, né, que vão estar na eletrosfera e que são móveis. Um objeto ele é considerado neutro quando ele vai possuir o mesmo número de elétrons e prótons, ou seja, se um átomo possui 10 prótons no núcleo e 10 elétrons na eletrosfera, esse átomo vai ser neutro, ele é um átomo, ele não tem carga elétrica. Agora um objeto, um corpo vai ser eletrizado ou eletricamente carregado quando ele vai apresentar um desequilíbrio nos números de prótons e de elétrons, ou ele tem mais prótons do que elétrons, nesse caso ele vai ter carga positiva, ou ele tem mais elétrons do que prótons, nesse caso ele vai ter carga positiva.
Então, nesses dois casos, o objeto ou o corpo está eletrizado, tem carga elétrica. Continuando falando, então, um corpo negativamente carregado, ele tem um número de elétrons superior ao número de prótons. Isso é importante vocês terem na mente de vocês. Qualquer objeto que esteja carregado negativamente, ele tem que ter no mínimo um elétron sobrando. Então ele vai ter elétrons a mais do que prótons. Já o objeto, um corpo positivamente carregado, o número de prótons tem que ser superior ao número de elétrons. Os elétrons, tem que ter menos elétrons do que prótons nesse objeto. Então o objeto vai ter carga elétrica positiva. Aqui nós temos uma esfera. Nesse caso aqui ele tem, esses mais estão representando os prótons, ele tem 4 prótons e o menos está representando os elétrons. Então nesse caso aqui, essa esfera, que é um corpo, ele está eletricamente neutro, porque 4 prótons menos 4 elétrons, carga positiva menos carga negativa, 0, por isso que é neutro. Essa outra esfera aqui, no caso, ela tem 2 elétrons e 4 prótons. Então, nós temos aqui 2 prótons a mais. Então, esses 2 elétrons anulam a carga desses 2 prótons. Consequentemente, essa esfera vai ficar com uma carga positiva de 2. Então, nesse caso, essa esfera está positivamente carregada. É um corpo, é um objeto positivamente carregado. Já nesse outro exemplo, essa esfera já vai ter inverso, vai ter 4 elétrons e 2 prótons. Então, nesse caso, nós vamos ter uma carga elétrica menos 2. Então, um corpo eletrizado negativamente. Também recomendo aí que você faça esse esqueminha aqui desses objetos com os sinais de mais e menos para você entender por que está positivo, carregado eletricamente neutro, positivo ou negativamente. Um princípio fundamental da eletrostática é o seguinte: corpos com sinais iguais vão se afastar, vão se repelir. Já objetos ou corpos com sinais diferentes tendem a se atrair. Então, esse é o princípio fundamental da eletrostática. Então, carga positiva com positiva se repelem, se afastam. Negativo com negativo também se afastam. E corpos com cargas elétricas diferentes, negativo e positivo, vão estar se atraindo. Isso é muito importante vocês entenderem para nós, no momento que formos estudar os processos de eletrização, entenderem como que acontece esse processo de eletrização, beleza? E quando for fazer algum experimento também, tem alguns experimentos aí no canal, mostrando o processo de eletrização por atrito, você vai entender porque os objetos se repelem ou porque eles estão se atraindo. Quando eu encosto uma caneta, fricciono uma caneta no cabelo e coloco próximo a um pedaço de papel, ela atrai o papel porque eles vão ter cargas elétricas diferentes. Quando eu coloco objetos que se repelem, é porque eles estão com cargas elétricas iguais. Nós vamos ter também os objetos conhecidos como condutores e isolantes elétricos. Os condutores vão conduzir corrente elétrica. Mas por que, professor, que um objeto é condutor e o outro é isolante? Então, nos condutores, um ou mais elétrons das camadas externas ali do átomo não estão firmemente presos ao núcleo, eles estão se movimentando, formam o que nós chamamos de nuvem de elétrons. E esses elétrons também são chamados, então, de elétrons livres. Então, eles têm a facilidade de serem conduzidos e de se movimentarem. Já os outros materiais, chamados de materiais isolantes, como a borracha, o vidro, por exemplo, a água pura, os elétrons estão firmemente ligados ao núcleo, não vão ter esses elétrons livres, não vai ter a nuvem de elétrons, então esses materiais vão ser chamados aí de isolantes
elétricos. Agora vamos começar pelos processos, falar dos processos de eletrização. Eletrização é o processo no qual um objeto ou um corpo inicialmente neutro, ele vai ser eletrizado, ficando aí com carga positiva ou com carga negativa. Então, nesse processo, os elétrons vão ser adicionados ou removidos a um determinado objeto, dependendo aí também do processo de eletrização. E existem 3 processos de eletrização: eletrização por atrito, eletrização por contato e por indução. Nós vamos estudar aqui cada um desses processos. É muito importante você também fazer as anotações aí no seu caderno de rascunho. Vamos começar a falar então do processo de eletrização por atrito. Atrito é quando você fricciona um objeto ao outro. É aquele caso da caneta ser friccionada ao cabelo. Então isso é atrito, atritar. Então nesse caso, essa eletrização por atrito ocorre quando nós atritamos aí 2 corpos de substâncias diferentes, ou não, dependendo da situação do objeto. Quando eu atrito um ao outro, também vai ocorrer aí essa eletrização. Então, inicialmente, esses objetos vão estar neutros e vai ocorrer a transferência de elétrons de um corpo para o outro, de tal forma que um corpo vai ficar positivo, porque ele perdeu elétrons, ele cedeu elétrons para o outro corpo, e o outro corpo fica eletrizado negativamente, porque ganha elétrons. Então, sempre no processo de eletrização por atrito, um objeto, um corpo, vai ficar eletrizado positivamente. Se ele está eletrizado positivamente, ele era neutro no início, aconteceu o quê? Ele perdeu elétrons. Se ele era neutro, ele tinha o mesmo número de prótons e de elétrons. Como ele perdeu elétrons, ele ficou com mais carga positiva. Daí ele está com carga positiva. Já o outro objeto, que também era neutro antes do atrito, recebeu elétrons. Consequentemente, o número de elétrons dele aumentou. Por isso que ele vai ter a carga elétrica negativa. E ele vai estar eletrizado negativamente. Exemplo aqui de como se faz o processo de eletrização. É um processo feito com a lã e com o vidro. Então, nós temos aqui um tubinho de vidro, que é neutro, e a lã neutra. Ambos estão neutros no início do processo. Depois nós vamos atritar. Nós vamos atritar essa lã aqui, com o vidro. Vamos fazer o atrito, atritar os 2 objetos. E os elétrons, nesse caso, vão ser transferidos do vidro para a lã. Então, a lã vai ficar com carga elétrica negativa e o vidro fica com carga elétrica positiva. Por quê? Porque o vidro, antes neutro, tinha o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons. A lã, inicialmente neutra, também tinha o mesmo número de prótons e de elétrons. Porém, ao atritar, esse vidro perdeu elétrons. A lã arrancou elétrons, pegou elétrons do vidro, por isso ela ficou com maior carga elétrica negativa, ela ficou carregada negativamente. Já o vidro ficou eletrizado positivamente. Então, ao final do processo aqui de atrito, nós vamos ter 2 corpos eletrizados. O vidro carregado positivamente e a lã carregada negativamente. Eletrização por atrito. Nós vamos ter também um outro processo, que é a eletrização por contato. Nesse caso, como o nome diz, é quando tem o contato de um objeto com outro. Então, ocorre quando um corpo eletrizado é colocado em contato com um corpo neutro. Nesse caso, o excesso da carga do corpo eletrizado vai ser distribuído entre os 2 corpos. Quando os 2 corpos possuem a mesma dimensão, no final do processo, a carga é igualmente distribuída. Tá bom? Então, isso é importante vocês anotarem aqui, como que ocorre esse processo de eletrização por contato. Então, eu tenho um exemplo 1 aqui. Nós temos 2 corpos.
tá? Um corpo eletrizado negativamente e o corpo B neutro. Nós vamos fazer o quê? Então, o sinal negativo aqui representa o excesso de elétrons no corpo A. Quando nós encostamos aqui o objeto B, que está neutro, com o objeto A, que está carregado com excesso de elétrons, ocorre o quê? Os elétrons em excesso no corpo A vão ser transferidos para o corpo B, até que ambos fiquem com a mesma carga elétrica. Então, eles vão ficar com cargas elétricas idênticas no final do processo da eletrização por contato. No caso, se eles tiverem a mesma dimensão, o mesmo tamanho. Já que no exemplo 2, nós vamos ter um objeto A carregado positivamente e o objeto B neutro, tá? Então, o que acontece? O sinal positivo, vocês já sabem que representa o excesso de prótons no corpo A, ou seja, ele tem, nesse caso, 6 elétrons a menos do que prótons, por isso que aparece aqui esse 6 mais, que é o número de prótons que tem além dos elétrons, por isso que ele está carregado positivamente. Já o corpo B está neutro, né? A carga positiva e negativa em mesmo número se anulam, e aí ocorre o quê? O corpo B, né, possui o mesmo número de elétrons do que prótons, e quando nós encostamos um com o outro, quando ocorre o contato entre os dois corpos, os elétrons do corpo B vão ser transferidos para o corpo A. Então, cada elétron transferido de B neutraliza um próton aqui, né, em excesso do corpo A. Então, vamos ver o que acontece. Aproximou, o que aconteceu? Os elétrons foram transferidos lá para o outro lado. Então, cada elétron neutralizou, né, ali um próton do corpo A. Então, quando o contato é estabelecido entre esses dois corpos, A e B, e ocorre essa transferência, né, os elétrons de B são transferidos para o corpo A, cada elétron transferido vai neutralizar os prótons em excesso no corpo A. E ao final desse processo, nós vamos ter aqui dois corpos eletrizados com cargas de sinais iguais. Bem legal, né? Essa explicação aqui, essa representação desse segundo caso, de eletrização por contato. E agora nós temos a eletrização por indução. Indução é quando o objeto carregado é apenas aproximado, é colocado próximo de um outro objeto, próximo a uma superfície condutora. Isso vai fazer com que os elétrons se movimentem aí pela superfície do material, mesmo não havendo contato. Então, os elétrons livres da esfera condutora vão se movimentar devido à repulsão elétrica. Então, nós temos aqui, né, o bastão carregado negativamente, e essa esfera ela está neutra. Nesse momento aqui ela está neutra. Porém, quando eu aproximar esse bastão com carga elétrica negativa, esses elétrons, por terem a mesma carga elétrica, lembrando que o que se movimenta nesses casos de eletrização são os elétrons, que são móveis, os elétrons vão se repelir, vão se afastar desse canudinho, desse bastão carregado negativamente. E vai ocorrer o quê? Um lado da esfera vai ficar carregado negativamente e o outro lado vai ficar carregado positivamente. Então, vamos ver o que acontece. Olha lá, aproximou. Então, agora os elétrons fugiram do bastão. Esse lado dessa esfera ficou carregado negativamente. Esse outro lado ficou carregado positivamente. Bem legal esse experimento também. Nesses processos de eletrização por indução, nós vamos ter o aterramento também. O aterramento. Então, esse objeto que está neutro, se eu colocar um fio aqui, um aterramento, um objeto positivamente carregado aqui, ele vai absorver esses elétrons, vai puxar esses elétrons para ele, e aí esse objeto que estava
neutro no início, depois que eu afastar esse bastão, ele vai ficar carregado positivamente, porque esse elétron tende a fugir e ser tomado por outro objeto. Vamos entender melhor nos próximos slides. Então, este é o princípio utilizado aí na eletrização por indução. Então, vamos considerar aqui que essas duas esferas são esferas metálicas que estejam se tocando de modo que, efetivamente formem aí um único condutor não eletrizado. O que nós vamos fazer? As esferas, então, possuem o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons nos dois casos, tá? O que acontece? Quando um bastão negativamente eletrizado é trazido para perto das esferas, os elétrons vão se movimentar devido àquela carga elétrica, Negativo com negativo se repelem, se afastam. Então, os elétrons, como o bastão que vai vir aqui está carregado negativamente, os elétrons vão se afastar. Então, olha só o que acontece. Aproximei esse bastão, os elétrons dessa esfera que estavam sobrando foram empurrados para essa outra esfera. Então, 4 prótons, ficou essa esfera aqui ficou com 4 prótons em excesso. Então, ela ficou, nesse caso agora, com carga elétrica positiva. E, nesse caso, um objeto que era no início neutro, agora ficou com 4 elétrons em excesso. Isso quer dizer que ela ficou, então, com carga elétrica negativa. Quando o bastão negativamente carregado é trazido, então, para perto, ocorre esse movimento devido à repulsão elétrica. Vocês têm que guardar na mente de vocês que esse movimento desses elétrons, dessa esfera para esta, não é um passe de mágica, mas é devido àquele princípio da repulsão das cargas elétricas iguais. Negativo com negativo se repelem, positivo com negativo se atraem, tá? Então, se as esferas agora forem separadas com o bastão ainda presente, elas vão ficar igualmente carregadas, porém com cargas de sinais opostos. Então, separamos elas e aí elas ficaram carregadas. Essa ficou com 4 prótons com carga elétrica mais 4 e essa esfera agora ficou com carga elétrica menos 4. Cargas elétricas iguais, porém com sinais opostos. Agora vamos entender melhor como ocorre o processo de aterramento na eletrização por indução. Então, é possível eletrizar uma única esfera por indução se nós tocarmos enquanto as cargas encontram-se separadas. Então, aqui nesse caso, nós temos um bastão com carga elétrica positiva. Essa esfera estava neutra. Ao aproximar aqui esse bastão, os elétrons foram atraídos todos para próximo desta carga, desse bastão com carga elétrica positiva. Então, o bastão carregado positivamente provoca separação das cargas na esfera. Ao tocar, aqui nesse caso, ao tocarmos essa esfera, com a nossa mão, elétrons vão ser transferidos aí. E o que vai acontecer? No final, nós vamos ter um processo, uma esfera que possui excesso de elétrons. Então, mesmo eu afastando, como no início estava neutro, no final eu vou ter excesso de elétrons. Por quê? Os elétrons, quando eu toquei a minha mão nessa esfera, que desse lado aqui estava positiva, ele roubou, ele puxou elétrons do meu corpo, ficando com o elétron sobrando, e quando eu afasto esse bastão, esses outros elétrons voltam a ficar todos aqui misturados homogeneamente aqui na esfera, e agora no final desse processo eu tenho uma esfera com carga elétrica negativa. Lembrando que no início ela era uma esfera com carga elétrica nula, não tinha carga elétrica, Era carga elétrica neutra, porque tinham aqui 5 prótons e 5 elétrons, então se anulavam. Então, é um processo aqui com o aterramento. Nesse caso, eu cedi elétrons com a minha mão.
Em outros casos, nós podemos, se eu tocar aqui, eu posso perder elétrons, retirar elétrons, que nós vamos ver mais adiante. Então, esse processo pode ser realizado também com um fio ligado à terra, daí o termo aterramento. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui essa esfera, né, também neutra, com 4 elétrons sobrando aqui, 4 prótons aqui. Então, os elétrons vão ser transferidos, nesse caso, né, da Terra para a esfera, se o fio for ligado do lado positivo. Então, se ligado do lado positivo, os elétrons vão vir para cá, carregando essa esfera negativamente. Aquele mesmo processo que aconteceu na mão. Porém, se nós ligarmos o fio terra ao lado onde tem os elétrons, onde está com a carga elétrica negativa, os elétrons vão ser transferidos para a Terra. Vai ter uma descarga elétrica aqui da esfera para a Terra. Tá? Nesse caso, como os elétrons vão ser tirados da esfera e vêm para a Terra, essa esfera agora no final vai ficar com carga elétrica positiva. Então, esse é a eletrização por indução, entendendo como funciona aí o aterramento. E para finalizar, vamos falar como acontece os raios. Raios nada mais são do que descargas elétricas que vão acontecer principalmente durante tempestades, mas não somente durante tempestades. Raios acontecem também em dias que não tem nuvens no céu, principalmente em ambientes áridos, ambientes secos como desertos, cerrados e savanas. Nós vamos entender como que acontece então esses raios. Então, uma nuvem, no caso aqui vamos considerar a nuvem. Uma nuvem ela pode ser eletrizada a partir da colisão aí entre as partículas que constituem ela. Experiências realizadas, feitas com balões meteorológicos, mostram que as nuvens de tempestades responsáveis por raios geralmente apresentam cargas elétricas positivas na parte superior e negativas na parte inferior. Então, é isso que nós estamos dizendo. Então, as nuvens geralmente vai ter essa parte aqui de baixo negativa e a parte superior positiva. E geralmente a Terra, nesse caso, vai ter carga elétrica positiva. Qualquer tendência positivo com negativo, ocorre o processo de atração. E aí vai ocorrer descarga elétrica. Então, ao passar nas proximidades da superfície terrestre, a nuvem induz cargas de sinal contrário, ocorrendo aí o raio ou descarga elétrica. Então, o raio ou descarga elétrica vai ser formado, vai ser constituído aí de elétrons que neste caso são transferidos, nesse caso aqui, da nuvem para a superfície terrestre, da onde tem carga elétrica negativa, onde tem elétrons sobrando, para onde tem elétrons faltando. Então ocorre essa descarga elétrica, como é uma grande quantidade de elétrons se movimentando ao mesmo tempo, vai ocorrer aquele estrondo, aquela explosão, né, que é o raio e o trovão. O raio é o clarão e o trovão é o barulho, tá? Então ocorre nesse caso uma descarga elétrica de cima para baixo, mas pode acontecer o inverso também. A descarga elétrica pode ser de baixo para cima. Então aqui continuando mostrando, né, aqui a nuvem carregada negativamente, a Terra positivamente, ocorreu o deslocamento dos elétrons através do ar e aí ocorreu, né, a descarga elétrica. Beleza? Então essa foi a nossa aula sobre a eletrostática e os processos de eletrização. Espero que vocês tenham gostado. Coloca no comentário alguma dúvida, se ficou alguma dúvida. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever se não é inscrito, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos, compartilha com seus amigos da sala de aula, seus amigos da escola, com o seu professor. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do canal. E não se esqueça, tem vídeos aí no canal sobre
né, experimentos de eletrização. Confira, vou dar deixando aí nos cards, né, esses vídeos de experimentos sobre eletrização. Então, forte abraço e até mais. Tchau, tchau.